A paz de Cristo. Amados, esse vídeo é muito importante para você que é líder de ministério, para você que é líder de igreja. É para todo crente esse vídeo, para todo cristão, mas é importante para a liderança. Eu vou falar sobre uma questão que foi suscitada agora na internet a respeito do pastor Paulo Júnior. Todos viram, né? O pastor Paulo Júnior gravou aquele vídeo falando que estava se afastando do ministério, que a sua igreja o procurou, né? O conselho da igreja o procurou, convenceram ele de um pecado que você assiste o vídeo dele e não entende qual é o pecado, que seria de ser muito duro, de ser muito rígido. Eu até na época gravei um vídeo falando que ele, já que ele, digamos assim, ele confessou um pecado, né? Um homem daquele confessar um pecado, que Deus o restaure, que Deus o traga de volta para a pregação do evangelho. Mas eu passei a refletir mais e ver mais coisas sobre essa questão. Nós só vemos de longe, ninguém conhece de perto. E realmente vi a conclusão que eu não vi no que ele narrou nenhum pecado. Ao contrário, um homem temente a Deus que prega a palavra. Um homem temente a Deus que faz exatamente o que está lá em Efésios 5:11, quando diz: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, tratem de reprová-las. É isso que o pastor Paulo Júnior sempre fez nos seus vídeos. Infelizmente, algumas lideranças neopentecostais, porque o pastor Paulo Júnior sempre falou muito, bateu muito nessa questão do uso errado do dom de línguas, do dom de profecia, e realmente é errado, porque não está na forma prescrita pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios do 11 ao 14, onde ele disciplina como isso tem que ser feito. Então, se não for feito daquele jeito, não é para ser feito, não vem de Deus. Então, mas alguns neopentecostais insistem em fazer da forma errada e aproveitaram isso para bater no pastor Paulo Júnior. Mas a questão desse vídeo vai começar agora. Se você ficou até aqui, é porque você realmente quer saber sobre isso. Chegou aí um pastor que conhecia pessoas da igreja do pastor Paulo Júnior, da liderança, chegou até esse pastor. Ele disse que o que aconteceu foi que a liderança da igreja leu um livro chamado A Igreja chamada Tove. Uma igreja chamada Tove. E com base no que está escrito nesse livro, essas pessoas chegaram à conclusão: rapaz, olha o que está nesse livro aqui, olha aí, é o pastor Paulo Júnior, ele é abusivo, ele é tóxico, ele é narcisista. E aí eu fui dar uma pesquisada, né, no que seria esse livro. E é um livro que trata de como deveria ser uma igreja. Tove é amor, significa amor, né? Como deveria ser uma igreja amorosa, com amor. E aí, para minha surpresa, eu vi eu vi um pastor, não vou falar nomes aqui, logicamente, sou pastor, mas sou advogado também, e sei das implicações de citar nomes. Eu vi um pastor falando que vai recomendar para toda a liderança da sua igreja ler esse livro. Que absurdo! Que absurdo! E vou lhe dizer por que é um absurdo. Se conhece, né, a pessoa pelos seus frutos. O autor desse livro, né, ele tem artigos escritos e em outros livros falando sobre que a palavra de Deus não é inerrante, falando que a Bíblia não é inerrante, que a palavra do Senhor erra. Só isso aí já desqualifica um autor de livro para cristãos. Só isso aí só isso não, que isso é muito grave, é motivo para ninguém querer ler livro de um indivíduo desses. E aí, em alguns capítulos, né, algumas pessoas que leram o livro dizem: não, mas no capítulo 1 ao tal, tudo que está lá está ótimo, tudo que está lá está correto, mas quando chega no capítulo tal, aí realmente está tudo errado, está tudo... Ei, sabe o que é uma meia-verdade? É uma mentira completa. Verdade é verdade inteira, completa. Jesus Cristo é a verdade. Por quê? Porque nele não tem mentira, não foi encontrado mentira nele. Então não posso indicar para a minha igreja um livro que tem meias verdades, porque é uma mentira completa. Esse livro, ele trata, esse autor desse livro, ele é feminista de carteirinha. Ele usa, inclusive, uma nomenclatura para disfarçar o feminismo, né, de igualitário, né?
dizendo que homem e mulheres são iguais, seja antibíblico, porque Deus os fez homem e mulher, ou seja, dois seres diferentes. Deus os fez homem e mulher, e ainda repete, homem e mulher os fez. Então, são iguais nunca. São duas criaturas de Deus que têm um papel definido pelo próprio Criador em tudo, inclusive na igreja. O próprio apóstolo Paulo é um doutrinador, a doutrina apostólica sobre o papel da mulher na igreja e do homem, em consequência, o apóstolo Paulo trouxe com muita clareza. Ninguém é menor que ninguém está em detrimento um do outro, nenhum da mulher nem mulher do homem, mas cada um tem o seu papel de importância e relevância em tudo na vida, inclusive na igreja. Então, este feminista de carteirinha, casado com uma psicóloga também feminista, escreveu esse livro para contaminar a liderança das igrejas. Ai, mas eu vou ler. Meu irmão, se você for uma pessoa influenciável, não leia. É um conselho que eu lhe dou. Quando nós entramos no curso de Direito, muitos professores, inclusive eu faço isso com meus alunos do curso de Direito, de passar um livro chamado O Caso dos Exploradores de Caverna, que é um caso onde as pessoas ficam ali, vão explorar uma caverna, há um desabamento, eles ficam incomunicáveis durante muito tempo, não lembro agora a quantidade de tempo, mas é muito tempo, acaba a comida, acaba tudo, e eles estão ali isolados do mundo. E aí eles decidem jogar a sorte. Em quem cair a sorte, aquele que cair a sorte vai ser morto e os outros vão se alimentar desta pessoa para não morrer. E aí assim acontece. E aí tem todo o desdobramento da história, né? E aí o que é o livro? O livro é um recurso que foi feito depois que essas pessoas foram resgatadas da caverna. E essas pessoas elas entram com um processo criminal. E aí existe um recurso, aí você tem os votos dos desembargadores. Metade defendendo que o que eles fizeram não foi legal, porque eles estavam num mundo isolado, como se fosse fora do Estado de Direito, né, onde ali as regras da sociedade não se aplicam, porque eles estavam completamente isolados, à mercê da própria sorte. E entra os outros dizendo que não, que se aplicam sim as regras, que foi homicídio, mas a pessoa que foi sorteada, ela aceitou, mas ela se arrependeu, mas ela tinha aceito primeiro, mas não importa, a pessoa não pode dispor da própria vida, normalmente para alimentar ninguém, e aí vai o discurso. Por que eu estou falando desse livro? Quando você lê esse livro, quando você entra no curso de Direito, ainda com a mente ainda, né, sem aquele raciocínio jurídico que eu chamo, mais amplo, sem um conhecimento dos direitos, garantias individuais, fundamentais, direito natural, aí você lê ali os desembargadores que são a favor de que não ocorreu crime, aí você começa a concordar. Aí depois você lê os desembargadores que dizem que ocorreu um crime, aí você também começa a concordar. E você entende que a argumentação humana é algo muito persuasivo. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, né, eu não uso persuasão humana, mas eu prego a cruz de Cristo. Porque com a persuasão humana você é capaz de convencer muitas pessoas, mas não leva à salvação. Você é capaz de convencer muitas pessoas até de que elas estão agindo certo, mesmo que façam errado, mas não leva à salvação. É por isso que um líder de verdade, um pastor de verdade, é aquele que tem independência, que tem isenção, que tem uma vida com Deus para ter condições de confrontar as suas ovelhas, de cumprir o que está em Efésios 5:11, não ser cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, mas reprovar essas obras, sem ter medo de ser chamado de radical. Eu faço a dizer sempre, né, o pessoal do meu ministério sabe, quando passa muito tempo, se alguém dizer, rapaz, tu é radical demais, rapaz, tu é muito, não precisa disso tudo não é assim não. Quando passa muito tempo sem acontecer isso, eu começo a me vigiar, o que é que eu estou fazendo de errado? Porque Jesus disse, né, me odiaram, vão odiar vocês também. Não tem como você ser cristão e não ser odiado pelo mundo. Não tem como quando eu vejo um vídeo de um pastor, que aí as pessoas do mundo estão comentando, pastor doidão, engraçado. Ei, não está pregando palavra. Porque o mundo não ama pastores, o mundo não ama cristãos. O mundo odeia pastores, o mundo odeia cristãos. E esse livro, uma igreja chamada Tov, não é de Deus. É um livro que veio para confundir e para destruir a igreja. Não sei se foi isso que aconteceu com o pastor Paulo Júnior. Tenho certeza, pelo que eu vi aqui, não tem nada de errado com ele em termos de pecado. Ele apenas fez, João Batista, arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou, raça de víboras, que poderei fugir da ira vindoura? Seriam chamados de tóxicos, né, João Batista?
Reflita nisso. Não indique esse livro e não leia esse livro.